Dia. Vai lá Você estava falando de drone, eu peguei bem no final da conversa, você viu os drones. Tá usando muito drone para pulverizar a terra. Tá optando melhor que aqueles, tá bem melhor do que aqueles jatinhos. Estão comprando muito drone para pulverizar. E é bem mais rápido, bem mais seguro. Então, tu sabe que o drone, ele andou assim meio... Tipo assim, saiu a história dos drones. Daí teve um boom de interesse tecnológico em cima dos drones e eles meio que perderam um pouco de espaço. Não sei se porque os primeiros eram muito ruins ou o que que era. Mas agora eles estão começando a aparecer de novo. Viu ali que o iFood está fazendo entrega, a Amazon vai fazer entrega com drones. Tem essa questão da pulverização, tem a questão do mapeamento de imagens em larga escala, assim, em áreas que são maiores, né? Ele faz o... Em vez de tu contratar um avião e um piloto, tu bota o drone para fazer, né? Bota uma câmera lá, sei lá, 360, aquelas câmeras milionárias ali, e o bichinho faz o... Só que eles nem todos são autônomos, né? Tem que ter alguém controlando. E aí tem essa questão. Ele vai Sim, é. criar para ser um dispositivo autônomo, ele vai continuar tendo que a pessoa faça ali o controle do voo, como é que vai ficar essas Mas histórias agora aí. eu vi uma reportagem que eles estão querendo fazer um software para programar conforme a área que vai ser a Eu área vi da também isso aí. fazenda e ficar sempre nessa que vai ser monótono, né? Que vai ser sempre a mesma fazenda, vai ficar na mesma área, vai programar essa área para não precisar nem mais de piloto. Mas foi isso aí que eu tinha chegado a ver essa reportagem também. Então, eu acho que isso aí é uma tendência a não ter o piloto, né? Ser não tripulado. Porque é o... Tipo assim, não faz muito sentido tu ter uma pessoa ali controlando tal e... Então, se tu pode substituir aquilo ali por um processo de tomar de decisão, ou se tu pode tripular ele à distância, por exemplo, digamos que eu estou aqui no meu computador, eu ativo ele, ele vai lá, faz o registro que ele tem que fazer e volta. E eu continuo fazendo as minhas tarefas. Sim. Então, eu acho que a tendência, existe uma tendência nessa área. Pô, eu nunca estudei drone na minha vida, tá, gente? Eu estou, assim, colocando só a minha visão de quem pesquisa um monte de coisa e tem uma visão diferente do que para onde que podem ir as pesquisas aí de inovação e tal. Então, eu acho que a inovação seria tu tirar o piloto e tu conseguir controlar isso à distância. Oi, quem falou? Fui eu. É que a professora tinha perguntado, eu tinha falado, né, que teve uma época que o drone parou de ser pesquisado, né? É porque é só parar pra pensar em tudo que foi feito até hoje em dia. O drone, quando ele apareceu, foi só um hype. A galera não tinha utilidade, a galera não tava pensando o que utilizar. É como se, pô, o cara inventou a TV, mas não tinha o transmissor de imagem, tá ligado? Aí o cara para assim, pô, o que eu vou utilizar isso aqui? Aí meio que dá um tempo, né? Aí agora que eles começaram com essa ideia de criar avião não tripulado, drone para colheita, drone para transporte de equipamentos. Agora o drone tá vindo para simplesmente dominar todas as áreas onde meio que é necessidade de uma pessoa. É bem isso aí. Mas, então, é outro campo de pesquisa aí que tem para vocês para trabalhar, né? Então, porque os desafios são vários, gente. Imagina, um equipamento desse é caríssimo. Então, o software que controla, o software que vai fazer isso funcionar tem que ser muito robusto. Tipo, não pode te dar o luxo de deixar cair o drone e ele se esborrachar no chão, porque o negócio custa muito caro. Então, são esses contrapontos que tem que pensar. Então, assim, vai se pesquisando, vai se aprimorando, mas quando ele começa a achar essas aplicações e começa a se sair bem, né? O pessoal que está estudando ali no projeto integrador, fazendo o levantamento de custo com relação a usar um drone, quanto que eu economizo de combustível, por exemplo, quanto que eu deixo de gastar ali de gasolina numa moto para fazer entrega, eu já tenho uma ideia economicamente o que é viável fazer em termos de, por exemplo, se tu tem um sistema de entrega, o que vale mais a pena, né? Porque ainda
além de tu economizar com a gasolina, tu tem ainda que contratar a pessoa que vai fazer as entregas. Então, tem todos esses custos relacionados, né? Enfim. Então, às vezes, em áreas mais longas, não vale a pena tu ter um motoqueiro, digamos, para não tirar emprego de todo mundo, né? Porque não é viável gastar aquela gasolina. Daí tu tem um drone para fazer só essas entregas mais longe. Digamos que daqui até o morro, por exemplo. São 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Em termos de tempo, em termos de gasolina, fazer uma entrega até lá, sei lá, de pizza, que seja, não é viável para o dono da pizzaria. Mas, de repente, se tem um sistema de drone que faz esses percursos mais longos ou mais difícil acesso, de repente é negócio, entendeu? Então, são essas questões que tem que ir pensando, tem que ir quebrando a cabeça e tem que ir achando o que vocês querem fazer da vida e daqui a pouco, quando terminar o curso. Muitos de vocês vão para o lado da pesquisa, muitos de vocês vão para o lado do empreendedorismo, de criar as startups de vocês, e tem que ter essa visão de como é que as coisas funcionam, como é que as coisas melhoram, como é que se inventa tecnologia, como é que se inova, como é que se cria coisas novas. E aí vocês têm que conhecer essa parte de redes e sensores para poder pensar justamente nisso. Tem que pensar fora da caixa. Como é que eu faço a coleta de qualidade da água se eu não tenho acesso? Então, eu vou daqui até o rio para pegar uma amostra, para botar o sensor lá para medir. Os produtores de arroz fazem assim, tá, gente? Eles têm que ir até o rio, medir a salinidade da água. E aí, se essa salinidade estiver adequada, eles vão lá e ligam a bomba para encher a quadra de arroz de água, para irrigar, né? Quer dizer, o cara tem que deslocar até o rio para fazer uma medição manual, que é uma medição ainda sem muita precisão. E aí, sabe como é que eles se comunicam com os outros arrozeiros? Via WhatsApp. Eles se telefonam para dizer, dá para irrigar, não dá para irrigar. Sendo que a gente tem tecnologia para fazer isso, né? E não é uma tecnologia muito cara. Mas, às vezes, falta quem vai lá e diz, não, vamos montar esse projeto, vamos fazer assim, sabe? Porque alguém tem que bancar a rede também, né? Então, tem todas essas questões aí relacionadas. Mas o que eu quero que vocês entendam é assim, quais são as diferenças que tem. Vocês fizeram uma disciplina de redes de computadores. Qual a diferença de redes de computadores para redes de sensores, por exemplo? Agora, uma pergunta da prof. Vou escrevendo os nomes aqui, porque depois eu, na chamada, tenho que assistir vídeo. E aí, gente, qual é a diferença de redes de computadores para redes de sensores? Talvez os protocolos sejam um pouco diferentes. Os protocolos são diferentes. O que mais? Por que são diferentes, meu Daniel? Porque tem toda uma coisa diferente. Também tem a mobilidade, tipo, quando as coisas... Aí tu tá assim, ó, temos que dividir uma coisa. Primeiro a gente pode pensar em rede cabeada e rede sem fio. Já vai dar um monte de diferença e ali as diferenças vão estar praticamente nos protocolos. Isso foi lá das primeiras aulas, aqueles vídeos que vocês assistiram. Quando a gente sai de computador para sensor, a gente tem uma diferença muito grande em termos de recurso. O recurso em sensores, eles são sempre menores que os recursos em computadores. Então, aqui a gente vai ter dispositivos que não têm capacidade de memória, nem capacidade de processamento. Eles são muito inferiores se a gente comparar com um computador. O computador é uma super máquina. E aqui a gente tem um dispositivo muito mais simples. Por isso, a dificuldade, por exemplo, de colocar segurança. Porque eu não tenho nem memória, nem processamento suficiente, e muito menos taxa de transmissão para fazer uma criptografia robusta, por exemplo. Então, a primeira diferença que a gente nota e que a gente tem que entender é que são dispositivos mais simples, com menos capacidade de processamento e com menos capacidade de memória. Mas por que eles, então, eles estão tendo assim tanto sucesso? Porque eu consigo criar uma rede específica para um determinado assunto.
Aí eu não sou que nem a rede de computadores que passa lá todo o trabalho dos funcionários de uma empresa, que tem que ter acesso à internet, que tem que ter acesso ao banco de dados, que o cara precisa desses recursos para trabalhar, e eu preciso lá de uma rede que tenha essas taxas elevadas de transmissão e processamento e tal, porque é um outro negócio. Lá é necessário isso. Lá que eu digo nas redes de computadores. Aqui, quando a gente entra na seara de sensores, a gente faz uma rede de transmissão de dados. Então, por exemplo, que eu falei para vocês, se eu quero coletar a qualidade da água, eu vejo quais são os meus parâmetros físicos, por exemplo, pH, turbidez e temperatura da água, coloco 3 sensores, meto esses sensores numa boia, boto lá um Arduino, um ESP32, ou seja, o quê, coloco uma antena lá e esses dados vão ficar coletando e vai ficar transmitindo aquilo ali. Ou seja, eu tenho uma rede só para transmitir aquilo ali. Então, eu não preciso de tanto processamento, nem de tanta memória. Por exemplo, eu preciso botar um computador lá na boia. Mas eu tenho alguma coisa que está coletando dado e transmitindo. E aí, normalmente, sensores vai ser isso, coletar dados e transmitir. Essa vai ser a função dela. Seja qual for o dado. Aí, qual é o dado que ele vai transmitir? Quem que vai determinar? O tipo de sensor que vocês colocaram no sistema. Então, tudo isso, quem vai dizer assim, como que vai ser essa rede? O que que ela vai coletar? Vai ser o que vocês querem fazer? Então, quando eu peço para vocês, pensem no tema do trabalho 2, eu quero, sei lá, coletar temperatura, saturação de oxigênio das salas de aula da escola. Minha mãe trabalha numa escola básica, é um calor, não tem ar-condicionado, eu quero botar um sistema lá para medir temperatura e saturação de oxigênio, por causa agora do Covid. Quem que vai determinar o que vocês vão colocar nessa sala é o que vocês querem medir. E aí tem que ver quais são os recursos que vocês têm para montar um sistema desses. Então, a gente sempre vai começar lá pelo basicão, vai ter um Arduino, uma antena e os sensores. E uma plaquinha ali, uma protoboard para coletar montar esse sisteminha. E vai colocar lá para coletar. E aí, esse sistema vai ficar coletando dados, conforme vocês programarem para ele coletar, vai mandar para algum lugar. Por que ele tem que mandar para algum lugar? Quem aí já programa com Arduino? Acredito, porque não tem tanta memória e tem que se livrar. Onde é que vocês vão armazenar no Arduino? E aí, o Arduino sem ele está conectado no computador, tá? É o Arduino lá com uma bateriazinha. Pode até ter uma tomada, de repente, para alimentar, mas onde é que nós vamos guardar esses dados? No Arduino não tem. Eu posso botar o quê? Um cartão de memória. E aí, quem é que vai ficar coletando esse cartão de memória? Entendeu por que a gente precisa da rede? O produtor tem que ir lá, pegar o cartão de memória, ligar a bomba. Descarregar o cartão de memória. E falar, vai lá, bota o WhatsApp para os outros. Ei, guys, podem ligar a bomba de vocês. Então, aí tá o porquê que a gente precisa da rede num sistema desse. A gente precisa se livrar daqueles dados, eles precisam ir para algum lugar. Porque eu não vou ter espaço para ficar coletando e armazenando. Eu não tenho como fazer um banco de dados no meu Arduino. E mesmo assim que eu tivesse, eu de alguma forma ia ter que acessar esses dados, porque o que me interessa são os dados que ele está coletando, porque ele só vai ficar lendo dados e tocando esses dados para algum lugar. Essa vai ser a função da rede. Então, assim, a maioria dos protocolos de redes, e aí aqui, quando a gente fala de sensores, a gente tem redes que são homologadas e redes que não são homologadas, ou seja, redes que têm um padrão e redes que não têm padrão nenhum. E aquela que a gente usa aqui nas aulas é a NRF 2401, ela não tem padrão nenhum. O que ela tem de bom é que a comunidade foi desenvolvendo bibliotecas e a gente consegue fazer qualquer coisa com ela. E eu não preciso pagar por isso. Nossa, meus gatos se matando. Vai. Os supervisores aqui do ensino à distância, de vez em quando eles resolvem brigar em cima da minha cama. Fica aqui até.
Então, assim, então isso já é uma coisa que vocês têm que decidir. Eu quero usar uma rede homologada. E quais são as que tu tem? Tem Bluetooth, tu tem LoRaWAN, tu tem como é que é o nome da outra? 6LoWPAN, I3E802.15.4 e assim vai, que são as redes padronizadas. Só que nem todas essas redes vocês vão conseguir sair utilizando, tipo, montar o sistema e sair utilizando de qualquer jeito, porque algumas delas precisam, por exemplo, Sigfox, precisa vocês contratar o serviço Sigfox para poder usar. Então, tudo isso vai da decisão. Primeira coisa, o que é o negócio que eu quero desenvolver? Qual é o meu problema? A partir do meu problema, eu escolho sensores e escolho rede. Quer dizer, eu preciso transmitir de nodo para nodo, eu vou transmitir de nodo para direto para o servidor, porque às vezes a gente não consegue transmitir direto para o servidor. Eu posso ter que desenvolver uma... Aí a gente entra lá na topologia de rede de sensores, que eu posso ter topologia em estrela ou eu posso ter topologia em árvore, que daí é os cluster tree. Quer dizer, eu vou mandando nodo por nodo até que chega aonde vai o responsável que vai mandar para o servidor. Porque nem todos os nodos vão ter acesso ao servidor. Porque isso sai caro. Você imagina, se eu tenho 10 nodos coletando lá na lagoa, se eu colocar 10 acessos GSM, eu estou pagando internet para 10 nodos. Se eu faço uma rede entre eles e um só manda para o servidor, eu pago um acesso para o servidor, um acesso à internet. Então, são essas coisas de projeto que vocês têm que pensar. E aí envolve custo, envolve o que eu posso fazer com essas redes, o que essas tecnologias que eu estou estudando me permitem fazer, quantos nodos eu posso conectar, eu posso fazer uma árvore. Por exemplo, LoRa é muito legal, mas LoRa não tem árvore. LoRa é tudo topologia de estrela, porque ela tem uma distância tão longa, que é os 8 km, 10 km, 20 km, que não precisa saltar de um nodo para o outro. Ela pega os dados e joga para o gateway. E esse gateway vai botar lá na nuvem. Então, cada uma dessas tecnologias vai ter uma característica, e aí depende do protocolo, que foi lá uma das respostas que o Daniel deu ali das diferenças. Então, o protocolo é que vai determinar essas características, tá, gente? Que mais? Alguém mais quer fazer algum comentário, falar? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei na minha chamada. Bruno, aqui é o Guilherme. Entendido até aqui? Conseguiram pensar no T2? Eu tava pensando em algo tipo agricultura de precisão, coisa assim, prof. Muito legal. Tem várias coisas que dá para pensar. E é uma área que a gente precisa muito. Os agricultores, seja de agricultura familiar, ou seja, os grandes produtores, eles precisam de tecnologia, tá? Para aumentar a produção, para o nosso país aí melhorar, alavancar a economia. Então, assim, é uma área que precisa e tem muita coisa para ser feita, tá? Tanto em termos de plantação, irrigação, mapeamento. Por exemplo, mapeamento de praga em lavoura a partir das fotos. Tipo, faz lá um drone, coleta as fotos, tudo, daí cria uma rede convolucional para analisar aqueles dados, identificar onde é que tem as pragas ali, ou doenças, ou coisas que possam afetar a produção, né? Aí os caras de pago ficam loucos, né? Porque eles precisam de tecnologia. Eles estão lá no campo vendo o que tem de problema e estão longe de quem desenvolve a solução, sabe? Então a gente tem que fazer umas pontes de vez em quando para poder achar aí um tema de mercado que seja interessante para todo mundo. Quem mais aí quer falar? O nosso, professora, eu e o Jefferson, a gente queria usar uma rede LPWAN para, por exemplo, aplicar numa mina, que geralmente é um lugar muito extenso, né? E pôr, por exemplo, uma bomba d'água ou para uma outra parte da mina, ou outro equipamento que seja sensível à quebra, e daí mandar a informação. Caso quebrou, você automaticamente manda
porque é uma mensagem curta, né? Então são coisas de bits. Você pode mandar um bit falando, ó, quebrou. Então você não precisa de uma bateria tão forte, né? Você não precisa de muitos dados. E pelo que eu pesquisei aí, com uma pilha simples você consegue bastante tempo de vida para um sensor desse. E isso ajudaria a saber quando quebra alguma coisa, porque geralmente quando quebra alguma coisa no lugar desse tem que ser automaticamente desligado para o estrago não ser maior. Então seria algo bem rápido para demonstrar um problema num lugar muito extenso que você não pode checar toda hora. Tá, mas aí mina, assim, mina subterrânea? Não, mina tipo o topo da Terra, não subterrânea. Ah, tá, porque lá embaixo da Terra nós não temos problema de transmissão, porque sim. O dado não vai sair, né? Não, sim, mas aí topo da Terra. Aquela mina que você tipo, começa a desmatar e vai descendo. E daí fica a hora livre. Olha só, duas considerações aí com relação... Legal, que vocês já começaram a pesquisar, já estão indo atrás aí de um problema para resolver. LoRa e LoRaWAN, as baterias duram 10 anos. Então, problema de bateria não tem. Entendeu? Justamente pelo protocolo, pela forma como ela foi desenvolvida, as baterias dessa tecnologia, especialmente, elas foram feitas para durar muito tempo. Então, por exemplo, se tu usa um dispositivo desses, um gateway desses, e uma ponta dessas, tu não precisa te preocupar com a bateria. Então, assim, até o fato dela não ter salto, né? Não ter salto, não precisar ter roteamento, isso aí tudo diminui o custo de bateria e aumenta o tempo de vida útil do sensor lá porque assim, a gente tem o end device, que é o nodo que fica na ponta, e a gente tem o gateway, que é o que normalmente, ou o coordenador da rede, que é o nodo que vai fazer comunicação com o mundo externo. Tá? E algumas topologias têm end device, roteador e coordenador de rede. Então, não adianta eu dizer para você assim, toda a tecnologia tem isso, que é mentira. Cada uma tem uma função diferente para os seus nodos. Tá? Então, isso é muito particular de cada tecnologia. E aí, essa questão, por exemplo, a área de cobertura dela é 8, 10 quilômetros. Ar livre é 10 quilômetros. E é uma das tecnologias que melhor se sai em ambientes abertos, assim, em termos de interferência, assim, porque, por exemplo, radiofrequência é um saco. Se ele não estiver apontando um para o outro, não transmite. Uhum. E o sistema, como a LoRa foi feito, ela não tem esse problema. Ele, sei lá, ele é circular, eu não sei exatamente ali, porque eu não sou engenheira e eu não me preocupo muito com essas coisas de transmissão ao fundo. Mas dá uma diferença lá na ponta em quem está usando a tecnologia. Nós fizemos parceria o ano de 2020 com uma startup de Cambridge, que eles criaram uma nuvem LoRa e as soluções dos projetos deles, se chama Connexus, o nome da empresa. As soluções deles são todas LoRa, tá? Eles usam LoRa direto. E eu perguntei para eles, assim, em termos de cobertura, por exemplo, se eu for botar ali no meio do mato, se eu fosse botar ali na beira do rio, eles disseram que não ia ter problema nenhum a questão das árvores, que ela se sai bem nesse meio também. Seria o exato cenário da mineração. Não pode ser uma mata muito fechada, né? Mas, se ela for muito fechada, o que vai ter que acontecer? Tu diminuir a distância do gateway. Tu não vai usar os 8 quilômetros, vai usar 2, por exemplo. Tu vai ter que aproximar o teu gateway. E isso, em termos de custo de projeto, dependendo da distância dessa mina, é quase nada, né? Certo? Mas bem legal, Bruno, que vocês começaram. É tu e o Jefferson. Isso. Quem mais quer falar? Quer me contar o que pensou? O Jefferson botou ali uma mensaginha, deixa eu ler. Fazendas, controles de áreas de proteção florestal, grandes núcleos de fábricas, entre outros. É muito interessante. Isso aí, Jefferson. Quem mais? Vamos, gente. A gente só deu uma pesquisada ainda, então um pouco em dúvida, eu e o Jefferson. E o Bruno, quem é a tua dupla, Bruno?
A minha dupla era o Jefferson, não? Não, Jair, desculpa, eu confundi. Ah, tá. Então é Bruno e Jefferson. É que 2 dias sem dormir, minha mente já tá uma confusão. Como assim? Começou o semestre agora e tu já tá certo que É os que dois amanhã, colocam J, professora, eu vou ter prova, professora. Prova de quê? Prova de circuitos. Nossa. Aí eu tô passando um tempo aqui pra pegar um pouco da matéria que eu acabei esquecendo. Nossa Senhora, viu? Quem mandou tirar férias e esquecer das matérias das férias? Agora estão correndo por causa do prejuízo. Vai, então não tem problema, vai. Eu dou desconto, então. Ó, entrou o Tobias. Quem que escreveu ali? Jefferson se arreando, que tá super requisitado. Várias duplas. Gente, quem mais quer falar aí? Com relação ao que pesquisou, se tem dúvida, se está certo, se não está certo, se pode ser isso, se não pode. É agora o momento. Ô, professora, nós pesquisamos um pouco da área médica e automação de carros, eu e o Jair. Mas a gente não tem um projeto assim, já pré-determinado. Mas a automação de carros, tu sabe que carros tem uma... Carros, gente, tem uma rede que é específica para carros, tá? Aí vocês vão procurar a VANET, que é a rede veicular. Ok. Aí, assim, carros tem um protocolo, anota aí, Miguel, um protocolo chamado WAVE. Com W? É, WAVE. Tá. A base dele é 3.802.11p. E essa rede, ela vem sendo estudada por Toyota, por essas grandes montadoras, porque, assim, é uma rede que vai funcionar de sensores dentro do carro, que conversa com o CAN do carro, mas é uma rede que vai dar acesso à internet desse carro. Então, okay, todas essas aplicações de carros que estão sendo previstas, tipo, a gente não tem aqueles aplicativos Waze? Sim. A ideia deles é botar aquele Waze no painel do carro. E aí, essa rede do painel do carro, ela funciona nesse protocolo aí. Então, o que é? Por exemplo, um carro passou pelo outro, eles trocam informação, como se fosse um roteamento entre os carros. E aí, um carro avisa o outro o que está acontecendo na estrada. Por exemplo, se deu um acidente lá na frente, eles vão trocando informação e vão atualizando esses dados. Então, por exemplo, para a área de segurança, de estrada, principalmente a questão da segurança é uma das funções principais desse protocolo, é que esses carros conversem entre si. E aí tu tem a rede entre os carros. Isso aqui é um tema da aula lá do final do semestre, que eu nem sei se vai dar tempo de nós estudar, tá? Mas é assim, os carros trocam informações entre si. Então, eu tenho uma interação carro com carro, uma rede V2V, que eles chamam, veículo com veículo. E eu tenho a possibilidade desses veículos se conectarem com a infraestrutura da estrada. Então, na estrada teria, sei lá, pontos de acesso, onde eu acesso a internet, onde eu acesso, por exemplo, naquela região, o que tem de restaurante, hotel, toda a parte de lazer e infraestrutura da onde eu estou passando naquela estrada. Então, era como se eles pegassem um aplicativo desses, de Waze, melhorassem esse aplicativo e jogassem para dentro do carro. É assim que eu vejo. Né? Mas aí é um protocolo todo específico para isso. Tá. E aí tem aplicações também para carro, que eu já vi, que é usando Bluetooth. Por exemplo, o cara bota um sensor no teu pneu, na tampinha do pneu. Isso aí foi desenvolvido. E se o teu pneu ficou murcho ou se furou, ele avisa via Bluetooth para o carro. Como é que funcionaria essa parte do pneu? Ele tem um sensor dentro do pneu? Não, é uma tampinha que eles criaram. Sabe a tampinha que vai ali no pneu? Sim. Eles criaram uma tampinha com um comunicador Bluetooth que tem o sensor da calibragem, sensor de pressão na tampinha, e uma comunicação Bluetooth.
Então, ele envia para o teu celular, tu está dentro do carro, ele vai enviar para o teu celular se alguma alteração naquela pressão do pneu aconteceu. Nossa, deve Isso aí ser. tu dá uma pesquisada. Isso aí foi um protótipo que foi desenvolvido numa startup faz uns aninhos aí, não sei que fim deu. Mas Nossa. é uma outra coisa bem legal, né? Interessante de se dar uma olhada. Sim, agora pensando ali, a tampa do pneu, nossa, deve ser uma tampa gigantesca para. Não, é uma coisinha de nada, uma tampinha de nada. Dá uma olhada, procurei. Procura no Google o que tu acha. Deixa eu ver até se tem aqui no material, eu acho que não tem. Gente, quem mais quer falar? Bom dia, Ricardo. Ricardo chegou depois. Tô de olho em vocês, viu? Tá me escutando? Tô. Ah, tá. Tô. Eu tenho uma dúvida. Eu não cheguei a pesquisar muito a fundo sobre sistemas embarcados para geolocalização, mas eu sei que tem, né, para fazer. Eu só não sei se eu teria que usar um chip de celular, professora. Tu sabe me dizer? Para geolocalização do quê? O que tu quer geolocalizar? Eu quero... Então, eu tava pensando em geolocalizar os catadores de lixo. Que eu tô fazendo uma disciplina, não sei se tu conhece, a disciplina de projeto integrador, sabe? E aí a gente tem um projetinho... Sim, óbvio, né? Eu Eu não sou da professora lá, seu maluco. Ah, nossa! Aí a gente tem um projetinho com catadores de lixo e uma coisa que poderia ser um diferencial bem grande do projeto seria saber onde é que eles estão. Só que eles, pelo que a gente pesquisou, eles não têm muito celular, então... Pois é, como é que você vai fazer? Vai botar um chip no catador? Então, eu estava pensando em fazer um sistema embarcado de geolocalização. Alô? Ih, eu acho que eu caí. Não, Eu acho que todo mundo caiu ali. Ah, putz. Apareceu um negocinho meio que vermelho nele, sabe? Como que a rede põe. Eu tô montando aí. Caiu e voltou. Acho que foi a rede. Ricardo? Alô? Olá, Olá. professor. Bom que quando ele volta, ele sai gravando automático de novo, né? Ah. Ó, mas se tu sacou a ideia, o que tu acha? Tá, então assim, ó, primeiro ponto. Como é que tu vai geolocalizar os catadores? Tu vai botar um chip em cada um? Então, é um chip de celular que tem que ser? Pode ser qualquer chip GPS. Eu queria pelo menos saber fazer uma estimativa desse porque sistema. Tu imagina, o catador tem que ter um celular, vai ser um requisito do sistema. Deixa eu pegar aqui. Onde é que anda o meu? Peraí. Outra opção é tu ter... Isso aqui é um GPS? Então, aqui tem um chip de GPS. Se isolar só esse chip aí e botar numa bateriazinha. Né? Aí tu tem que ou criar uma pulseirinha para dar para cada um, ou ver se uma pulseirinha daquelas chinesas lá mais baratinhas, se elas têm GPS. Tem que dar uma pesquisada em tipo de soluções que tu já tem pronta. Quais são as soluções de GPS que tem pronta que sejam viáveis? Isso aqui custa o preço de um computador, então não é viável. Pois é. Entendeu? Então é isso que tu tem que ver. Qual é a viabilidade de tu localizar esses catadores? Então, por exemplo, se for via celular, todos eles, vai ser uma condição do sistema, todos eles vão ter que ter um celular cadastrado no sistema de vocês, para poder fazer essa geolocalização. Que é que nem por exemplo, quando vocês pedem Uber. Sim. Vocês acompanham onde é que está o Uber. Isso. Uhum. Então, pensa que é mais ou menos isso, só que tu vai fazer em vez de ser o carro da pessoa, a pessoa. E aí ela tem que estar de acordo pela LGPD, que tu vai monitorar onde é que ela está, blá, 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 blá. Sim, uhum. Mas precisa do dispositivo para medir. Então, se tu for te inspirar em aplicativos que fazem geolocalização, dá uma olhadinha no funcionamento do Uber. Entendi. Mas é que assim, esse é o detalhe, né? Eu queria baratear mais, então foi pensado sobre fazer um sistema embarcado que consiga geolocalizar, só mandar informação. Tipo, não precisa nem ser uma pulseira, precisa só ter
uma forma de enviar para a gente. Então, ele teria que ter o geolocalizador e uma forma de se conectar à internet ou coisa do tipo para poder enviar os dados, né? Mas aí ele vai ter que te mandar a longitude e latitude onde ele está. Sim. Como é que ele vai fazer isso? Aí entra na seara que tu vai complicar a vida deles. Eles não sabem nem o que é longitude e latitude, com certeza. Uhum. Então, dar as coordenadas, ou tu tem um dispositivo que manda automaticamente. No momento que tu precisar que a pessoa diga as coordenadas, já dá problema. Não. Nem todo mundo sabe o que é isso. E não quando tu entra aqui, por exemplo, se eu entrar no Google Maps, vocês podem fazer uma coisa associada com o Google Maps. Só que daí o cara tem que entrar no Google Maps e mandar a localização para vocês. Não é viável. Ficar... Tipo assim, tudo que tu colocar de tomada de decisão, que a pessoa tem que fazer uma ação, vai ficar ruim. Porque as pessoas não querem fazer nada. Sim, eu concordo. Não, a ideia Então, se eu disser assim para vocês, vocês têm que entrar lá no Moodle e me mandar já a localização de vocês. Ninguém vai mandar, vocês não respondem nem o fórum. Por quê? Porque isso é do ser humano. Eu estou lendo um livro que explica essa maluquice aí, porque que a gente é tão preguiçoso. Mas faz parte do ser humano. Então, quando tu quer criar um sistema e tu quer que esse sistema bombe, que ele vire um bom sistema que todo mundo queira comprar, vocês têm que pensar até nisso. Então, assim, como que eu vou deixar esse sistema tão útil que todo mundo quer usar? Porque justamente quando tu tira o trabalho das pessoas, que é onde elas vão querer o teu sistema. Não, era só isso aí. Eu queria só saber se tu consideraria a ideia viável, se tu tinha alguma dica de leitura, algum protocolo que tu acha que deveria ser. A gente aqui na disciplina não chega a trabalhar com geolocalização, tá? Então, o que tu pode fazer é fazer esse estudo de viabilidade da geolocalização, mas vendo possibilidades de como é que tu vai botar, como é que tu vai integrar esse sistema em rede, né? Como é que isso vai ser feito. Sei lá, tem que dar uma pensada. Entendi. Dá para deixar, tem geolocalização, mas aí a transmissão dessa geolocalização é muito mais interessante para o trabalho do que a geolocalização em si. Não, mas é que a transmissão da geolocalização não precisa da rede, né? Ela é via satélite. Então, é por isso. A rede, ela é o mais interessante para a disciplina, né? Então, eu não... Aí tu vai ter que, tu teria que estudar toda essa parte de como é que faz, como é que esse GPS funciona, como é que essa transmissão vai para o GPS, sabe? Teria que fazer um estudo em cima disso, até para a gente ficar sabendo. Eu, na verdade, nunca estudei geolocalização. Entendi. Mas se tu quer te aprofundar nesse tema. Bom, na minha cabeça eu achei que ia ser mais simples. Eu não sei se a gente está com tanto tempo assim para poder já meter mais um projeto que vai dar bastante trabalho. Então... É só estudar a geolocalização, né? Entender como é que funciona, como é que é esse protocolo. Quando o dispositivo ali, quando tu pega um sensor de GPS, o que isso significa? Tu botar um sensor de GPS embarcado em algum lugar. Teria que fazer esse estudo. Mas dá para fazer. Entendi. Acho que é de interesse de todo mundo aqui, até porque é uma outra possibilidade de vocês estarem utilizando isso aí. Interessante, professora. Então, beleza. Obrigado aí pela... Tá, mas de repente já é uma ideia melhor do que aquela tua anterior do desempenho da rede lá. Não, eu acho que eu viajei bastante. Eu não tinha lido os artigos lá e tal, então, enfim, foi uma coisa que surgiu ali. Agora que eu li, me surgiu essa ideia. Tá. Quem mais? Dúvidas? Comentários? Oi, Thomas, bom dia. Bom dia. Eu tinha pensado, ainda tenho aquela ideia dos açudes e tudo mais. Pensei em algo mais para a área da... Não sei se dá para considerar a área da saúde, mas alguma luva ou dispositivo que traduz a linguagem de sinais. Que daí pega os dados, os sensores que estão na luva e manda para algum outro dispositivo para fazer o processamento.
Que eu não entendi. Já tem algumas luvas em si que fazem isso, mas elas parecem meio robustas e tudo mais. Aí, no caso, mandaria para o celular mesmo, por Bluetooth, e no celular processa e, quem sabe, transforma em som. Tá, entendi. Tu quer captar os dados. O movimento da mão fazendo os sinais, daí mandar para o celular. Entendi. Tipo um tradutor de Libras. Isso. Eu acho que tem alguns trabalhos, quando fala de luva, assim, acho que tem alguns trabalhos que trabalham nesse sentido aí. Dá uma pesquisada. Se tu te interessa por esse tema, não tem problema. Né? Isso aí entra na área dos vestíveis. São os sensores vestíveis, wearables, que é uma área que tem bastante desenvolvimento. Bastante coisa, bastante pesquisa, bastante interesse da indústria, principalmente. A indústria quer soluções, né, gente? Soluções, quer produto, quer... Então segue essa tua linha aí. Base, eu acho que também... dá uma pesquisada e vê o que tu acha de trabalhos aí. Gente, vocês sabem pesquisar lá no portal da CAPES, eu já falei isso para vocês, né? Uhum. Lá para ver os artigos científicos e tal, vocês têm acesso via VPN, entra no portal da CAPES e entra lá nas bases de dados, em vez de botar só no Google. Ou se forem fazer pelo Google, conecta na VPN antes, porque se ele achar algum artigo da I3E, da ACM, de onde for, e tiver acesso, ele já coloca lá que o acesso é para a Universidade Federal de Santa Catarina, e aí vocês conseguem abrir esses artigos sem pagar. É sem precisar recursos obscuros da subrede na internet, que eu sei que alguns têm uns subsídios aí na Dark Web. Quem mais? Professora, 2 ideias, não sei se... Vou ver se uma delas vai, pelo menos. A primeira ideia seria, tipo, fazer uma rede de sensores, por exemplo, numa loja de roupas, por exemplo, para ver, tipo, com esses sensores colocados, por exemplo, em cada área de exibição, por exemplo, para ver o que atrai mais os clientes, fazer a coleta de dados para ver o que a pessoa mais observa, por exemplo. Se, por exemplo, uma certa distribuição específica é mais atrativa do que outra, para fazer um melhor uso na organização, por exemplo, de uma loja. Tu quer monitorar onde é que as pessoas vão, o que as pessoas olham primeiro, o movimento dessas pessoas dentro da loja. Bastante, tipo assim, ter a noção basicamente do comportamento das pessoas quando elas entram dentro da loja, no caso. E aí, ver o que aí tu não vai botar sensor, tu vai botar câmera. Pode ser uma câmera também. Só que eu acho que para extrair os dados talvez seja um pouco mais chato, eu diria. Aí tem que pensar. Mas olha só, pensando assim num problema similar, com inteligência artificial, os caras já identificam quem são as pessoas, por exemplo, que estão entrando nos ambientes fechados e colocando a temperatura delas. Sim. Em cima da cabecinha, assim. Né? A temperatura corporal. Só com câmera. Então, eu consigo identificar o movimento, eu consigo identificar que são pessoas diferentes. Possivelmente tem lá já as bibliotecas OpenCV para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, não é uma coisa tão difícil com câmeras. Só tem que ver o tipo de câmera. Sim. Que permite essa monitoração E a outra ideia é mais... Pelo sensor, olha só, pelo sensor é difícil tu conseguir pelo sensor. Como é que, por exemplo, digamos que eu passei na frente do sensor, porque assim, o sensor ele não faz nada, né? Ele só detecta, por exemplo, movimento ou não. Entendeu?
Então, se botar os sensores de movimento, tu não vai conseguir capturar o comportamento da pessoa. Tu vai saber que passou uma pessoa ali, tu não vai saber que pessoa é. Então, quando no tu caso, for poderia ser, tipo, por exemplo, sensores, não sensores de presença, outros tipos de sensores também pode ser. Então tem que dar uma investigada aqui, que tu tem tipo de sensores também que não seja um sensor muito caro, né? E qual era a outra ideia, Laziz? A outra ideia é, bom, agora eu não lembro quem que falou exatamente, que estava falando de geolocalização, que um trabalho de outra matéria, acho que foi Tópicos 2, que eu acabei desenvolvendo, foi tipo, que era para definir um tema, era aberto e tipo, foi eu e mais outro colega fizemos, pelo menos, meio que um protótipo ali, para um sistema que, por exemplo, daria localização através do celular de policiais na cidade para o pessoal de atendimento, para melhor conseguir realizar o atendimento, encaminhar os policiais o policial mais próximo, livre, de uma forma mais rápida, no caso, e mais eficiente. Que da hora, mano. Da geolocalização através do celular. Tu tem o teu... Tu chegou a gerar algum documento, alguma coisa escrita sobre isso? Não, documento não, eu fiz só o código mesmo, utilizando... Eu fiz a tela, por exemplo, do cara do atendente e o aplicativo no celular pro celular do cara, no caso. Caramba, tu tem um código no GitHub? No caso. Por que vocês não fazem o trabalho juntos? O Ricardo Alacides e aprofunda nesse negócio de que a minha dupla que eu tô agora é a dupla que eu fiz esse trabalho no semestre passado. Quem é a dupla? Já. O Guilherme. Eu fiz esse trabalho com ele. Sim. Entendi. Cara, mas se tu puder passar o código no GitHub, mano, nossa, ia ser já um bagulho bem massa. Não sei se... Então, pera, quem aqui tá pedindo? É o Ricardo? Isso. Ricardo, hoje ele não quis abrir a câmera. Nossa, professor, não sei o que tá acontecendo comigo, não sei se estou dormindo mal. Estou só Isso tá bem como documentado, meu código, tá? Eu ultimamente, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Ultimamente eu acordo 3, 4 horas da manhã, não consigo dormir mais, cara. Então, tamo junto. Eu também toquei só o pó da rabiola. Olha só, gente, isso aqui é o relatório que foi feito vocês podem ver que o trabalho foi feito por todos os alunos que estavam na disciplina. Porque quando a gente fazia essa parte ali com sensores e o trabalho prático, de vez em quando o pessoal se integrava tanto que a gente separava ali quem ia fazer a parte prática e quem ia fazer a parte escrita, que daí no final das contas saía um trabalho só pela turma, tá? Então aqui vocês vão ver que tem a turma toda como autor do trabalho, e eles fizeram um relatório técnico dessas redes que a gente testou, e é esse aqui, ó. Então, ó, por exemplo, quando vocês vão fazer um relatório técnico, eu imagino que o T2 de vocês vai ser uma coisa parecida com isso aqui, tá? Obviamente que vocês não têm a parte prática, mas vocês conseguem levantar quais são os equipamentos, quais são os dispositivos que vocês usam. Então, quando eu falo para vocês, ó, que a gente usou o NRF, essas plaquinhas aqui, que elas vão acopladas no Arduino. Professora, e aí tem... Oi? Eu não estou conseguindo ver tua tela, eu acho, mas eu não sei se é problema na minha conexão dos outros alunos. Eu tô vendo. Aqui tá normal. Então é minha. Obrigado. Eu também não tô vendo, não. Tô vendo só o P de prof. A tela não tá mostrando, não. Ué. Peraí, vamos ver. Vou interromper. Eu tô conseguindo ver aqui até. Mas demorou que quando ela começa a compartilhar, abre uma outra pessoa. Daí se você não tiver focado naquela pessoa, também acho que não aparece. Não, mas o meu tava focado na professora mesmo. Vamos botar aqui. Vamos ver de novo. Vocês estão vendo? Calma, ainda pra mim tá carregando. Agora foi. Porque antes eu tava com 2 telas, agora ele tá me mostrando agora foi. Que tá mostrando pra vocês. Pra mim ainda não foi. Será que é porque eu tô no celular? Pode ser. É que mostra que você tá compartilhando, mas eu não consigo ver sua tela. Talvez o celular não tenha capacidade para mostrar a tela. E aí ele deve deixar só
o Pzinho de prof. Enfim, tá? Mas eu estou mostrando um relatório. Eu não posso disponibilizar esse relatório para vocês ainda. Porque isso aqui a gente quer publicar ainda, esses resultados que eles colocaram aqui, porque eles desenvolveram uma parte que não tinha na biblioteca. Tá? Então, aqui, ó, a plaquinha NRF, essa aqui, o Arduino, aqui os sensores que eles utilizaram, então tem fotinho dos sensores, que é o sensor de temperatura, que vai lá dentro d'água. As ligações que eles fizeram aqui no Arduino, e aí vem a parte de programação. Então, sensor ali de umidade, a plaquinha, onde é que eles ligaram o sensor de umidade. Então, isso aqui, ó, e aqui tem um... Esse aqui eu acho que é de presença. Não lembro. Medição de distância. Eles botaram aqui, ó, esse aqui é sensor de presença. Opa, deu erro na minha renderização. Eu tenho que baixar esse negócio antes que desapareça do Overleaf. E aí aqui, ó, por exemplo, a topologia que eles fizeram. Então, o que acontece? Esse NRF 2401, quando tu compra, ele funciona em estrela e assim, vocês podem, se eu não me engano, 5 sensores transmitir para um só. É só isso que ele autoriza, né? Assim, no protocolo que ele vem. Aí, com esse negócio de GitHub, do pessoal vai desenvolvendo biblioteca, essa é uma solução super barata, cada plaquinha dessa aí custa menos de $10. Eles criaram umas bibliotecas que tu consegue aumentar a quantidade de nodos nessa rede. Olha só que legal. E aí, aumentando a quantidade de nodos, eu aumento a distância. De uma plaquinha para outra, eu tenho 1 quilômetro. Se eu coloquei ali, ó, quantas plaquinhas eles conseguiram colocar? Eles colocaram um salto, 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Então, eles conseguem um alcance total de 5 quilômetros. Com uma solução barata. Isso foi testado, tá? Eles testaram, foram para campo. E é muito legal isso, porque é uma solução mais barata para botar num projeto. E aí vocês querendo começar a trabalhar com essas transmissões e entender como é que faz isso, como é que tu manda o dado do sensor, como é que tu armazena esse dado, depois como é que tu joga isso dentro de uma nuvem. Tudo isso vocês podem fazer comprando uma plaquinha dessa aí baratinha e fazendo esses testes. E aí é que tem toda a parte da programação. E no caso, esse tipo de transmissão aqui, ele é half duplex, ou tu está transmitindo ou tu está recebendo. E o Gino, na época, ele conseguiu fazer um canal full duplex. Então, aqui tem o resultado dessa programação lá do Gino. Quem não conhece o Gino, é um aluno que a gente tem aí, o padrão fora da curva, né? Porque as ideias dele, a parte de programação, ele domina muito bem. Já apresentou o TCC, acho que o ano passado, o 10, o TCC dele. E assim, a gente assim, prof, mas vamos fazer então assim, ó. Se eu conseguir fazer isso lá no programa, pode ser isso a minha parte no trabalho? Então, ele só ficou responsável por fazer uma parte da programação que não tinha. E assim, a gente foi juntando as experiências da turma e ficou um trabalho super bacana, um trabalho que agora eu quero ver se eu consigo sentar e escrever um artigo sobre isso aqui. E isso aqui é o resultado deles, do relatório técnico que eles fizeram. Então, assim, o bacana dessas redes não homologadas é que vocês têm a liberdade de fazer qualquer coisa. E aí, junta com uma comunidade que tem interesse que essas programações, que isso se dissemine, que se use mais, que barateie o custo do uso da tecnologia, é muito bacana. Porque, por exemplo, se eu for usar a rede mais famosa que tem ali, como é que é? Ui, faltou o nome. Zigbee. Zigbee é a mais conhecida,
né? Falou em 3.802.15.4 Zigbee. Cada plaquinha do Zigbee custa 300, 400, 500 reais, gente. E o alcance dela é 100 metros. Então, quantas plaquinhas dessa eu preciso para ter em 5 quilômetros? Faça um cálculo. Faz o cálculo do custo disso. Então, no momento que eu tenho uma tecnologia barata, que tem essa liberdade de fazer coisas e transformar essa tecnologia em umas outras possibilidades, é muito bacana, até porque a comunidade internacional e o pessoal ali que usa bastante GitHub disponibiliza isso. Então, eles fizeram essas bibliotecas e o negócio funciona. Tanto é que a gente trabalhou isso na disciplina. É uma pena, né, que a gente está em modo remoto, que a gente não consegue, por exemplo, avançar nesses projetinhos aqui, que acabam sendo projetos que vocês aprendem bastante coisa, tá? Mas, enfim, então, assim, eu acho que o relatório do T2 de vocês vai ser um relatório parecido com esse, claro que não vai ter toda essa parte de programação, porque a gente não vai fazer protótipo, mas, assim, fazer o levantamento dos dispositivos, pensar na rede, como que essa rede funciona. E aí entra essa parte aqui, ó, e quem faz modelagem lá comigo vai entender, toda essa parte de modelagem. Então, isso aqui é um modelo de saltos da rede e endereçamento dessa rede, por exemplo. Então, se for usar a NRF 2401, tinha que precisar de quantos nodos, né, para dar cobertura no problema. Então, essas coisas vocês talvez tenham que pensar aí com relação ao T2, para ter um volume assim, do que escrever no T2, né? Como organizar esse projeto, esse estudo de viabilidade, sei lá o que vocês vão propor. Por isso que não dá para ficar pensando muito, nem perdendo muito tempo com o que vai fazer, tá? Para a gente poder desenhar esse formato. Quer dizer, um estudo de viabilidade precisa do quê? Né? Ou se for ali, se eu for analisar um vestível que faz tradução de sinais, como o Tomás deu de exemplo. O que eu preciso falar sobre isso? Porque se vocês forem falar da rede, vocês vão falar bem pouquinho, né? Usa Bluetooth. O que isso implica, usar Bluetooth? Então, tem que pensar em termos de rede, o que nós vamos explorar, porque o interesse aqui é a rede, não a aplicação em si. Tá? Então, nos interessa mais a questão da comunicação. Vou parar de interromper aqui. Agora ele não me deixa voltar. Deu? Foi. Mas isso aqui mais para ilustrar para vocês, assim, que eu estou esperando ali do T2, um relatório um pouquinho mais robusto, para vocês saberem o que vocês têm que fazer. Então, seria interessante, eu acho que até no máximo na próxima semana vocês baterem o martelo com o que vocês vão fazer, tá? Dúvidas? Comentários? Mais algum questionamento? Não. O Miguel toca o pó da rabiola, o pó da rabiola, né? Só está pensando em circuitos. Mas alguém está pensando em circuitos. Na real, professora, agora como você é coordenadora do curso, né? Eu tenho uma dúvida em questão ao professor Bernardo, que ele dá estática dinâmica, ele sumiu. Do nada ele sumiu. Ele não voltou. Então, ele é coordenador lá, ele é chefe de departamento da física, como que ele sumiu? Então, ele do nada, antes de acabar esse recesso, ele tinha mandado pra gente fazer uma prova. Aí ele não aplicou a prova, só deu um negócio, questionário, uma prova que seria igual à prova. Aí depois disso ele sumiu, não passou mais nenhuma prova, nem a prova 1 ainda foi feita, não teve nenhuma aula ainda depois do recesso. Aí sei lá, não sei se aconteceu alguma coisa com ele. Aí queria perguntar para você. Se aconteceu, eu não fui avisada. Ele mandou um e-mail. Esses dias a gente recebeu um e-mail lá da alocação das turmas para 2021 e ele respondeu, então quer dizer, está vivo. Vou mandar uma mensagem para ele. Tá, eu vou perguntar para ele o que aconteceu. Eu disse, olha, teus alunos estão sentindo falta das aulas. Mas deixa eu descobrir o que aconteceu, depois te conto, tá?
Mas eu peço para ele dar um feedback lá. Vocês já tentaram mandar pela plataforma, perguntando, professor? Alô, professor? Então, parece que o pessoal da turma mandaram mensagem para ele no e-mail. E ele não respondeu? Parece que não. Bah. Aí eu fiquei meio assim também, sem saber. Tá, então tá igual o marido traído, Gobo, é a última a saber. Coordenadora do curso, é a última a saber de qualquer coisa. Não fui avisada de nada. Mas eu dou um toquezinho para ele hoje para saber o que está acontecendo. Certo? Tá bom, certinho. Vou parar aqui de gravar. Que eu tinha esquecido. Ninguém mais tem nenhum comentário, nenhuma dúvida, nenhum questionamento?